Salve pessoal, boa noite, saudações tricolores, bem-vindo à Leiteria do Castilho, a casa do tricolor raiz. Bom, hoje a gente tem muita coisa para falar, né? Não tem jogo, quer dizer, tá tendo jogo. O Botafogo tá jogando agora, tá no final do primeiro tempo, já deve ter terminado o primeiro tempo, tava 1-0 para ele LDU, logo de cara fizeram um gol. E tá levando um sufoco danado. Vi uma parte do jogo. Mas o Libertadores, ontem o Flamengo fez o dever de casa, ganhou de um moribundo Internacional, que vai entrar numa crise fabulosa agora. Eu não sei se o Roger já saiu hoje, mas vai sair. Será saído. O time do Internacional muito ruim. Pensei que eles pudessem fazer uma surpresa agradável para o resto do Brasil ontem, mas não fizeram. E hoje vamos falar só da Sul-Americana. Mas a Sul-Americana só quero falar também de duas coisas. Uma foi o que aconteceu ontem na Argentina, um negócio pavoroso da briga dos torcedores do Independiente com o pessoal da Universidade Católica do Chile. O futebol tem uma coisa desagradável. É o esporte mais popular do mundo, mas também é o único que provoca realmente essas brigas. Eu nunca vi, em outros esportes, pessoas de torcidas diferentes saírem no cacete como se sai no futebol. Me lembro daquele jogo na década de 80, se não me engano, que morreu gente pra burro. Era um jogo da Juventus com algum time inglês. Porrada comeu na arquibancada, morreu pra caramba. Fora que morria de hooligans e quando tinha a Copa do Mundo, hooligan, quer dizer, é um negócio estranho. E aqui no Brasil a gente vê guerra de torcida, é o cara que mata o cara do Cruzeiro, é o cara do Fluminense que mata o cara do Botafogo, o do Vasco mata o do Fluminense. Essas torcidas são suspensas. Quer dizer, é o esporte mais popular do mundo, é o único que a gente vê esse índice de violência em países super desenvolvidos e países subdesenvolvidos. É uma coisa muito estranha. Mas eu acho que para esses dois times aí da Sul-Americana só cabe uma coisa. Vai jogar o final do jogo. Vai jogar o final do jogo, não. Os dois estão eliminados, pô. O normal é eliminar os dois e suspender. Vocês estão suspensos por 3 anos. Vocês não podem jogar nenhuma competição da Conmebol por 3 anos. É a maneira que a Conmebol tem de punir o clube, e o clube tem que punir. E a Federação Argentina, punir esses malucos, e a do Chile punir os outros. Os outros que eu falo, os chilenos. É um absurdo isso. Por isso que eu quebrei essa promessa ano passado, lamentavelmente, mas já reprometi e não vou mais. Em 2012, depois que o Fluminense foi campeão carioca contra o Botafogo, eu me prometi nunca mais ir a um jogo de clássico carioca. Nunca mais. Mantive essa promessa até 2024. Aí fui ver aquele Botafogo 4-2 no Fluminense ano passado. De triste memória. Minha vontade foi sair voando de onde eu estava até o posto do Fluminense para sair na porrada da comissão técnica. Mas esse é o que eu queria falar da Sul-Americana. Não, tem mais uma coisa para falar da Sul-Americana. A decisão vai ser na Bolívia. Aí tem aquele papo de 4 meses atrás, 3 meses atrás, talvez não consigam, porque o estádio já está quase pronto. A decisão vai ser na Bolívia. E o Fluminense com a surpreendente resultado. Nós tivemos 2 resultados surpreendentes ontem. O Alianza, ex-time do Freitas e do Serna, eliminou em 2 jogos 2-0, dentro e fora de casa. Então o Fluminense, passando pelas quartas, vai encarar o Alianza Lima. E na outra chave, o Atlético Mineiro já está livre do confronto. Acho que o Atlético Mineiro, se passar agora, ele já vai direto para a semifinal. E a semifinal é contra o Bolívar. Um dos dois não vai jogar a semifinal, não vai jogar as quartas. Ou o Bolívar não joga as quartas de final, ou o Atlético não jogará as quartas de final se mantiver o resultado hoje e se classificar. Então, aí
o Bolívia tem grande chance de passar a final. E a final vai ser na Bolívia. Ainda bem que não será na altitude, né? Mas aí os caras vão crescer pra caramba. Se o Bolívia for final, é o maior título da história da Bolívia. Da Bolívia inteira, incluindo a seleção. Se eles forem a final da Sul-Americana. Os caras vão mascar folha de coca lá e vão sair, vão chegar voando no estádio. Tudo doido. Então é sério isso. Mas vamos ver. Outra coisa que eu queria falar agora é sobre as entrevistas que aconteceram hoje lá no CT. Foi a entrevista do Lúcio e a entrevista do Santi Moreno. Eu fico interessado, acho interessante que esses repórteres conseguem ser maus com quem não podem fazer nada com eles. Né? Quando eu falo maus é assim, serem desagradáveis. Ou vi falar de um negócio que não tem nada a ver, aquela pergunta que fizeram pro Lúcio, que ele era baixinho, como é que é? Pô, isso aí é uma coisa desagradável. Ele teve bastante... ele se mostrou incomodado, mas teve finesse para responder. Então eu não consigo entender qual é a importância de perguntar se o cara é baixinho, se o cara já joga. O cara tá 10 anos que o cara é profissional. Jogando, o cara foi MVP lá nos Estados Unidos um ano depois do Almada. Um ano depois do Almada. Esse Almada que acabou com o campeonato ano passado pelo Botafogo e está na Europa. Está no Atlético de Madrid. Então, é uma pergunta desnecessária. Eu acho que os repórteres também têm que pensar um pouco mais, pô, no que vão falar, no que vão perguntar. Por que não fazem esse tipo de pergunta para o Mário Bittencourt? Para o Renato Gaúcho, o famoso Sunga do Leblon. Por que não faz essa pergunta para ele? Não é assim, pô, você acha que não... Por que o Lima... Não, é chegar direto. Você não acha que o Lima não joga porra nenhuma? Ele não pode barrar o Ganso? Pronto. Pode ser de maneira sutil, como o cara tentou ser sarcástico com o Lúcio. Essa é a primeira. A segunda foi o Santi Moreno, que devia ter sido instruído pelo empresário dele para não falar a besteira que falou. Né? A torcida do Fluminense ressentida com o Arias. Aí ontem o Martinelli ainda foi legal. O sonho de todo jogador é jogar na Europa, é claro, pô. O sonho de todo jogador é ganhar uma moeda forte e ganhar muito. O cara que é ruim lá ganha muito mais do que um jogador bom brasileiro. Então é extremamente natural que ele queira jogar na Europa. E hoje o rapaz ali teve uma infelicidade. Ele queria seguir os mesmos passos do Arias, se tornar um ídolo e ir para a Europa. Claro, todo sonho é europeu, mas ele foi muito infeliz de não ter tido ser instruído para não falar isso, que a torcida fica irritada. A torcida já ficou irritada. Não deveria ficar irritada não, porque é o sonho de qualquer jogador. Mas não deveria ter sido instruído para não falar essa bobagem. Agora falar de mais um assunto, o assunto mais palpitante que tem. Mais palpitante de todos. O assunto mais palpitante, rapaz, é a carta do Fluminense hoje. Carta não, que saiu na imprensa com relação ao Lescano. E o Fluminense instruiu o Lescano a procurar um outro clube. É um negócio inacreditável. Antes de falar nisso, vamos falar de outra coisa. Mantendo essa linha do Lima. É óbvio que todo treinador tem os seus preferidos. Isso é normal. Não é o treinador, não. O chefe tem o preferido dele no escritório, quem ele gosta mais, quem ele acha que vai treinar para substituir a ele. Isso é completamente comum em qualquer atividade humana. Qualquer uma. Acho pertinente, acho que é assim que a vida funciona. Agora, quando a gente vê um clube que disputa campeonatos, torneios, se disputa com a intenção de se apresentar bem, e se apresentar bem ao máximo significa vencer os torneios e campeonatos. Todo início de ano,
E todo meio de ano se contrata jogador para melhorar o time, ou principalmente quando você vende algum jogador muito bom, você contrata para tentar repor. O Fluminense, ano passado, fez as piores contratações do mundo. Contratou um asilo que não deu certo. Todos os contratados não deram certo. Todos. E, ano retrasado, final, contratou 2 jogadores. Ano retrasado? 2023. Que quebraram um galho, mas nunca foram bons. Diogo Barbosa e Thiago Santos. Diogo Barbosa foi embora. E também não foram grandes contratações. Esse ano, o Fluminense, quer dizer, no meio do ano passado, quando o negócio estava descendo ladeira abaixo, o time, com um grande risco de se tornar a maior vergonha mundial, de ser campeão da América, de um continente, e logo depois ser rebaixado no campeonato do próprio país, o Fluminense fez umas contratações de gente bem mais nova, trocou o treinador, o que era óbvio, tinha que ter sido feito, e o time conseguiu fazer com o Mano Menezes, que é uma pessoa muito... não é uma pessoa simpática. Não acho o Mano antipático, não. Só não acho ele simpático. O Mano teve um percentual de aproveitamento de G6. E o Fluminense saiu de último e se classificou para a Sul-Americana. E digo mais, se não fossem as 3 entregadas do Felipe Melo e os 3 roubos que aconteceram, o Fluminense teria ido no G6, no G7. O Fluminense teria ido no lugar do Bahia para a Libertadores. E aí acabou. O Mano nunca foi uma pessoa que a torcida gostasse. Mas o Fluminense começou a contratar jogadores para substituir os velhos. O Mano começou a retirar alguns que eram problemáticos. O Felipe Melo e o Marcelo saíram. Douglas Costa também. No início desse ano, o Renato Augusto, que não é nenhum marginal, pelo contrário, é um sujeito honesto e direito, pediu para sair porque ele estava com uma contusão crônica que não vai dar jeito nunca. Já não conseguia render nada. E o Fluminense continua nesse embalo de contratar, como contratou o Bernal, contratou o Serna, contratou o Fuentes. Como eu estava falando agora, tive que dar uma parada, tem coisas que são esquisitas no Fluminense, interessantes no Fluminense. A gente tem, no meio do ano passado, a gente começou a contratar e reformar um time que foi todo mal escalado, mal contratado no início do ano, com aquele asilo que a gente contratou. Saíram quase todos, menos o Renato Augusto, que saiu no início desse ano, e também saiu no início desse ano agora, porque ele viu que não tinha condições físicas com a contusão crônica. Como ele é um sujeito mais legal, ele resolveu assim, tem que parar porque não dá, que nem o Deco. Mas o Fluminense, no ano passado, quando viu que o carro estava descendo, estava sem freio, descendo a ladeira com maior velocidade, ganhando velocidade para estourar no paredão, o Fluminense resolveu trocar o treinador, que tinha que trocar de qualquer maneira, e trouxe um camarada bem ao contrário do Diniz, um camarada que eu não acho o Mano antipático, não. Não acho ele simpático também. Mas é um camarada muito direto. E com um trato muito difícil com os jogadores. Ele não leva para casa. E o Fluminense precisava disso ano passado, de um cara que fizesse isso. E ele fez. Com ele saíram Marcelo, Felipe Melo e Douglas Costa. E Gabriel Pires. Não jogaram mais. Então, aí o Fluminense começou a remoçar o seu elenco. Trouxe o Serna, trouxe o Ignácio, trouxe o Bernal, botou o Cauã, melhorou o time. E o Mano conseguiu uma pontuação fabulosa de G6. E se não fosse umas 3 falhas do Felipe Melo em 3 jogos diferentes, Botafogo foi um, Juventude foi outro, e nós entregamos o jogo. Só nessa brincadeira, Juventude foram 3 pontos e Botafogo foram 2 pontos, foi 1 ponto. Só aí foram 4 pontos. Ainda teve aquele roubo contra o Vitória escandaloso, teve mais 2 erros de juiz brabos. O Fluminense teria ido para o G7. O Fluminense teria ido ao G7. Então os números do Mano foram espetaculares. Só que o Mano nunca contou com o apoio da panela que sobrou
E nunca contou com o apoio da torcida. A torcida não gostava do Mano. E o Mano teve um contato, um erro da direção de renovar o contato com o Mano. Porque quando a torcida não gosta, o negócio começa a crescer. Vai crescendo, vai crescendo. Se não tiver número bom sendo apresentado, explode. Isso é uma coisa extremamente simples no futebol, acontece. Eu diria que acontece em qualquer esporte. O futebol, como é o nosso esporte, acontece mais porque a gente vê isso toda hora. E a gente contratou o Renato. O Mano só jogou com uma partida do Brasileiro quando saiu depois do jogo do Fortaleza. E esse ano, no início do ano, nós contratamos mais gente jovem. Contratamos o Lescano, contratamos o La Vega, um a joia paraguaia, o outro capitão da seleção olímpica. Contratamos o Freitas, do Alianza Lima. Contratamos mais alguém, agora não está vindo na minha cabeça. Subimos o Isaac, subimos o Riquelme, subimos o Wallace Davi, quer dizer, vamos renovar o time todo. Veio o Pitaluga, veio o Pitaluga. Um moleque de 22 anos, é um baita de um goleiro, o pessoal ri porque ele teve umas atuações ruins. Mas é só ver, todo goleiro tem uma época que é horroroso. Todos. Do melhor goleiro ao pior do mundo. Tem época que ele fecha o gol, tem época que é uma falha atrás da outra. Como todo centroavante para de fazer gol, todo zagueiro começa a falhar em bolas altas e bolas baixas e dá presente. Isso é normal no futebol. Aliás, é normal em qualquer esporte. O cara para de arremessar bem, para de infiltrar bem, para de cortar bem. É normal. Mas o Fluminense contratou esses caras para melhorar. E o time realmente melhorou. Com o Renato entrou, começou a fazer as mudanças dele. E agora trouxe mais 3. Um que é uma bicheira ambulante, que é o Soteldo, que só jogou bem a primeira vez que ele esteve no Santos. Fora disso, ele nunca mais foi aquele Soteldo que chegou no Santos e arrebentou. Foi para outro time, para o México, não jogou nada, voltou para a Venezuela, não jogou nada, foi para o Grêmio, lá ele teve os brilharecos, o Renato. O Soteldo é jogador do Renato. O Soteldo é jogador do Renato. E depois contratamos o Lúcio para poder entrar correndo e ser aprovado para poder jogar as oitavas da Sul-Americana, jogou 20 segundos depois que o Fluminense estava ganhando 2-0. E o Santi Moreno foi contratado agora, e agora veio o Igor Rabelo, que ainda não está com condição de jogo porque ainda está faltando papel, que é estranho pra cacete, mas tudo bem, isso é um problema do Fluminense com o Atlético. Mas nessa brincadeira Lescano, o Lescano teve uma chance. Quando ele chegou e começou a jogar, quando ele estava inscrito para jogar, ele jogou com o Mano. Jogou contra o Fortaleza. Ele e o La Vega. Aí o Mano saiu. Aí ele jogou nos jogos com o Renato, só jogos ruins. Tem inclusive bons lances dele aí, que o Laranja Tricolor, o Renan Reis, colocou o dossiê Lescano. Você vê que é um camarada perdido, mas faz grandes jogadas. Quer dizer, você vê que é um cara que conhece bola, sabe jogar. E ele foi escanteado direto. Ele e o La Vega não jogam desde maio. Depois do Lescano, a gente teve o Bernal. O Bernal é um jogador que o Renato não gosta muito. Porque mais de 50% da torcida do Fluminense, eu leio no Twitter, leio nos comentários de redes sociais, que o meio de campo que a torcida gostaria que jogasse, já que joga com três volantes, seria Bernal, Martinelli e Hércules. O Renato não colocou esse meio de campo uma única vez. Ele prefere colocar o craque do time, Lima. Então, o Bernal não goza de boa, apesar de ser um cara envolvido para burro com o time. É só a gente ver o cara jogando e o cara se impõe, o cara reclama com o árbitro, e o cara, quando sai um gol, ele estando na reserva, voltando jogando, ele pula, é um cara que vibra pra caramba. Quer dizer, é um cara bom para se ter no time. Além de saber jogar bola, sabe sair jogando, pô. Um cara que tem um físico privilegiado para jogar de primeiro volante. O Renato não gosta dele. Riquelme, Renato também não gosta. Botou porque é joia da casa. Mas se ele pudesse, ele falaria que o Riquelme ainda não está pronto, não está adaptado. Isaac, nem pensar. O Isaac, que é, na minha opinião, é o craque do Sub-17, esquece. Isaac recebeu hoje uma proposta daqueles times de 8ª categoria que o Fluminense tem contato,
tem convênio, do Shakhtar Donetsk, o mesmo que levou o Cauã, de 44 milhões pelo Isaac, 18 anos de idade. O Fluminense, graças a Deus, não quis vender. O Igor Rabelo ainda não está pronto para jogar, também vai ser reservão. Se o Renato gostar dele, faça ser titular. A gente tem o La Vega que vai embora também, pode escrever. Como o Fluminense fez hoje com o La Vega, com o Lescano. Porque um clube chamar um jogador, o qual ele investiu 25, quase 29 milhões na época, dinheiro da época, com um investimento de 60% do valor do passe, o Fluminense vai e solta na reportagem de hoje do Globo, o Diogo, esqueci o sobrenome dele, Diogo alguma coisa. Ele colocou que o Fluminense procurou, passou ao Lescano, ele devia procurar um clube para jogar, porque o Renato não vai utilizá-lo. Espera aí, você pega 5 milhões de dólares e joga fora assim. Você pega o La Vega, que ninguém nunca soube quanto é que o Fluminense pagou o La Vega, que não foi dito, mas pagou. Vai fazer a mesma coisa. E o Lescano já falou assim, não quero ir para nenhum clube aqui do Brasil, que já andou me sondando, por Fortaleza, nem para nenhum clube da Argentina. Eu quero, se for, eu vou para a Europa. Tá certo. Ele tem um salário lá, ele fica lá brincando, vou lá treinar hoje, depois de tarde eu vou de graça ver o jogo do Fluminense. Ou vou ficar aqui em casa vendo o jogo do Libertad. Porque, é o fim do mundo isso. O cara não gostar, porque aí que entra na coisa principal. Ainda tem mais, vamos continuar nessa toada aqui. Contratamos o Soteldo. O Soteldo é titular absoluto. O Soteldo já saiu da transição, está com bola. Pode escrever. Quando o Soteldo estiver apto para jogar, Canóbio ou Serna, um dos dois vai dançar. Um dos dois vai dançar. O Santi não vai estrear antes do Canóbio jogar. Se o Soteldo tiver condições de jogar já esse próximo final de semana agora, é capaz do Santi jogar depois dele. Depois do Soteldo. Depois do Soteldo. Porque ele vai jogar. Ele é jogador do Thiago, do Renato Gaúcho. O Lúcio é a mesma coisa. O Lúcio só vai jogar no Fluminense. Eu coloquei inclusive isso no Twitter. Ele só vai jogar no Fluminense se o Lima se machucar ou estiver suspenso. Aí joga o Ganso. Se o Ganso se machucar no início do jogo, aí o Lúcio entra. O Lúcio é o terceiro jogador na posição de meio de criação. O Lima é meio de criação, eu vou ficar até arrepiado. Vai começar a me dar psoríase aqui no cotovelo. Vou ficar cheio de psoríase se eu começar a pensar muito nisso. Porque o Renato, eu acho legal. O rapaz foi entrevistado hoje, né? Foi falar da altura dele, claro. O jornalista nessas horas é um meio canalha, né? Mas eu queria saber se ele não tem sutileza para falar do Lescano. Não é perguntar, o Lescano não vai jogar. Não é isso, não. É para perguntar assim, poxa, Renato, a torcida do Fluminense inteira acha que não consegue entender como é que o Lescano consegue ser pior do que o Lima. Pronto. Ele vai falar, não, porque o Lima é bom jogador. Ninguém está dizendo isso, dizendo que ele é pior. Porque não é pior. Um cara que pode ir à Copa do Mundo, foi convocado sem estar jogando. O cara é bom jogador, porra. Os lances que ele mostrou no Fluminense, nas poucas vezes que ele teve chance, quando estava um pouco mais equilibrado, você vê que o cara sabe jogar bola. Mas qualquer hora o Renato vai escalar o time do Fluminense com a seguinte escalação. Lima no gol. Lima e Lima. Meio de campo. Lima e Lima. Ataque. Soteldo e Lima. Pronto. Porque é um negócio incompreensível. Ninguém diz que o Lima é jogador ruim. Não é. Os números do Lima não são números ruins quando ele joga normal. Só que ele não pode ser titular. Ele não pode barrar o Ganso, porra. Se o Ganso não tem preparo físico, como realmente não tem, preparo físico para aguentar um jogo inteiro, tá bom, começa com o Ganso. O Ganso é muito melhor do que o Lima. O Lúcio é muito melhor do que o Lima. Dá meio quilo de músculo para cada parte do tórax do Isaac, que ele é 1000 vezes melhor que o Lima, pô. E o Lima joga de meio de criação. Quer dizer, isso é um abuso, pô. A gente tem um garoto que ele está mandando embora. 5 milhões de dólares.
O Lúcio custou outros 5 milhões de dólares. O Santos custou mais 5 milhões de dólares. O Soteldo, que vai jogar, custou 5. Nós vamos ter, no final das contas, vai dar mais ou menos 50 milhões de reais. 10 milhões de dólares. Isso vai custar o Soteldo pra gente. E é um camarada que vai jogar semana que vem e muito provavelmente depois do final do jogo ficar contundido de novo. Porque ele já teve esse ano, chegou contundido no Fluminense e contundiu 4 jogos depois. E já é a 5ª contusão dele. Acho que o objetivo dele é fazer 12 contusões em 12 meses. Então, está chegando a 6 daqui a pouco. A próxima já é a 6ª. É um absurdo o Fluminense contratar um jogador desse por esse preço. Por quê? Porque é uma solicitação do Renato Gaúcho. Isso é um negócio de maluco, cara. O Fluminense não pode ser assim, pô. E aí você está torrando dinheiro. Próximo vídeo meu eu vou falar de SAF. Vou falar amanhã de SAF. Porque hoje saiu uma carta no Twitter. Eu quero ver se consigo, quando eu editar, colocar a carta rolando, né? Fazer um scroll dela, para ela ficar rolando e todo mundo conseguir ler. Senão eu vou botar só o link. Uma carta de um camarada que trabalha em investimentos, com investimentos, e ele mostra 7 pontos perigosíssimos dessa SAF do Fluminense, para mostrar que é uma porcaria. Porque a SAF não pode dar certo. Eu estava usando um número errado, eu li uma coisa errada, eu estava falando isso por dois vídeos, eu falei errado. Que o Fluminense pagaria 550 milhões. 550 milhões, não. O Fluminense vai pagar 500 milhões por 500 milhões por 60% do Fluminense. O Fluminense a valuation do Fluminense foi menos de 900 milhões de reais. O que é isso? O Fluminense esse ano vai ganhar de prêmio muito mais do que os 500 milhões que a SAF quer pagar para ele, em 3 anos. Foi o que eu falei, a conta que eu fiz ontem. O Fluminense já tem 230 milhões líquidos garantidos. Já tem a premiação do brasileiro, porque o Fluminense, se terminar em sexto, vai ganhar mais de 15 milhões. Se ganhar a Sul-Americana, que já está se tornando uma obrigação, se o outro time já saiu um argentino e um chileno, já fica muito mais tranquilo. E já sabe que vai jogar todas as segundas partidas antes da decisão em casa, se o Fluminense for a decisão. E a decisão num jogo só na Bolívia. Só pode ser uma coisa que não seja neutra, que nem foi a Libertadores conosco, que foi no Maracanã. A gente pode pegar uma final, se formos a final, contra o Bolívar. Aí, se ganhar essa Copa, ganha mais 70 milhões de reais. Se ganhar a Copa do Brasil, ganha 120 milhões. Se ficar em segundo lugar, ganha 70. Aí você soma esse negócio, se ganhar a Copa do Brasil também, dá 500 quase 550 milhões de reais. Aí você vai vender o teu clube. 60% você já não é mais dono de porra nenhuma. Você vai vender por 500 milhões em 3 anos. Quando em um ano você ganha mais do que esses 500 milhões. E você vai dar xerém. Só um maluco é que pode achar um maluco. O cara não fala coisa com coisa, baba pela orelha, acha que isso é um negócio legal. Isso tem interesse de pouquíssimas pessoas. Não vou nem entrar no mérito do André Esteves ser cotista. Pô, o cara que faz o valuation é o cotista principal. E o cara que está vendendo, que contrata o André Esteves, vai ser funcionário do André Esteves. É um negócio de maluco. Isso é uma coisa de louco. Então eu quero ver se eu consigo fazer essa carta. Vocês verem, é uma carta muito grande. Para vocês verem uma coisa extremamente bem explicada por alguém que é do mercado financeiro. E por último, eu fiquei sabendo de um workshop que vai ter. É um workshop... o título é Workshop um workshop para aprender a detonar e gastar mal todo o dinheiro que você tem, principalmente se ele não for teu. Palestrante Mário Bittencourt vai mostrar como é que se torra dinheiro com quem você quer destruir, o Fluminense e o jogador.